tô aqui de volta no mesmo lugar depois de alguns anos. Não sei de fato quantos anos faz que eu gravei o primeiro vídeo. Eu acho que deve ter uns 4 anos. Então, vamos aqui conversar um pouquinho sobre a minha cirurgia que eu fiz da retirada do baço, que eu fiz há 6 anos. Já tem 6 anos que eu fiz a cirurgia. Depois de um tempo eu fiz um vídeo nesse mesmo lugar aqui, comentando como é que estava sendo a minha experiência, o que tinha acontecido. E graças a esse vídeo muita gente vem nas minhas redes sociais me mandar mensagem, me perguntando, falando que o meu vídeo ajudou ela de alguma maneira. E sempre tem algumas perguntas que acho que eu não respondi no primeiro vídeo. Lembrando que eu não sou nenhum profissional da área da saúde, é apenas a minha experiência que eu compartilho, porque existe pouquíssimos vídeos falando desse assunto na internet. Mas como já faz 6 anos que eu fiz a minha cirurgia, eu acho que já está bem mais tranquilo. E sobre a retirada do baço, existe 2 maneiras. Existe quando você tem que tirar porque você sofreu um acidente, um impacto muito grande, seja ele qual for, uma queda, se você teve um acidente de trânsito. Essa maneira é bem mais invasiva e foi o meu caso, eu tive que fazer por conta de um acidente, então é bem mais invasiva. Agora eu já recebi alguns relatos de pessoas que teve inflamação, que teve o aumento por algum motivo do baço, algumas situações que a pessoa descobriu através de um exame de rotina e vai fazer cirurgia agendada. Então esse caso é bem menos invasivo, porque não é um negócio que você tem que fazer correndo ali. Eu descobri um problema e eu vou fazer cirurgia para corrigir isso. Então acho que é bem menos invasivo. O procedimento é o mesmo, só que no meu caso, como foi um acidente, teve que abrir aqui tudo para poder retirar o baço, porque foi um acidente, ele esmagou, eu tive sangramento, então teve que fazer lavagem. Então foi bem mais invasivo. Eu não sei se eu mostrei em outro vídeo, mas deu 32 pontos. Aqui faz uma voltinha. Então é daqui a aqui a minha cirurgia, porque foi um acidente na minha situação. Eu acredito que nem todas as situações sejam iguais. E quando você faz a cirurgia agendada, a cicatriz é bem menor. Eu já vi pessoas que a cicatriz tipo dá 5 pontos, 7 pontos, lógico que isso é muito relativo, mas é bem menos invasivo, porque você se programou para aquilo. E as pessoas me perguntam se eu levo uma vida normal, se eu tenho uma rotina normal. Como eu disse da primeira vez, eu sempre fui uma pessoa muito ativa, eu sempre fiz atividade física, eu sempre tive uma boa alimentação. Por mais que eu bebo energético todos os dias, o povo tudo fica louco vendo eu beber energético, eu sempre tive uma boa alimentação. As minhas atividades físicas nunca foi... Como é que eu falo? Sempre foi muito natural. Eu gosto de caminhar, então eu viajo, se eu tenho a possibilidade de ir andando, eu vou caminhando. Eu comecei a correr acho que já tem 1 ano que eu faço corrida de rua, já ganhei algumas medalhas, isso é muito gratificante. A minha primeira medalha eu chorei muito, era só 5 km, mas é aquilo que eu falei, no meu acidente eu quebrei o pé, eu tenho pinos no pé, então eu achei que nunca mais eu ia conseguir nem caminhar e poder correr e ganhar uma medalha. Muita gente fala, mas você tá chorando, nem foi o primeiro lugar, nem foi o troféu, e não é isso, é o lugar pra mim que me foi tipo muito gratificante. Consegui a minha primeira medalha de corrida e eu já tenho algumas, e isso mexeu muito comigo. Eu falo que cada experiência é muito individual, e eu falo que a minha, do meu acidente, me mudou muito.
Então, voltando ao assunto, eu sempre fiz atividades, eu faço musculação sempre. Eu não sou a pessoa que chega na academia, vou levantar 300 quilos, até porque eu nem tenho porte para isso. Eu tô com 70 quilos, eu tenho 1,70 m mais ou menos. Então, eu sou uma pessoa magra, eu não vou pra academia levantar peso e fazer. Eu vou lá e faço o básico, bem feito, certinho, bonitinho. Eu não sou uma pessoa de beber bebidas alcoólicas. Isso em questão ao baço não faz nenhuma diferença, mas em questão à saúde a gente sabe o que é errado e faz de teimoso. Eu sou uma pessoa que eu não consumo muito açúcar, eu não bebo muita bebida alcoólica, eu raramente bebo vinho e bebo bem pouco, é muito raro, já deve ter uns 2, 3 meses que eu não bebo, mas sempre que eu bebo é muito pouco. Eu não bebo cerveja, não bebo vodka, cachaça, mas eu não bebo não por conta do baço, mas porque eu nunca fui uma pessoa de beber, eu não sinto o prazer na bebida. A bebida eu falo que eu bebo e depois no outro dia você tá ali, cara, todo zoado, tudo detonado, faz um mal, mas assim, eu não tô aqui pra julgar, você sabe o que faz da sua vida. A gente sabe que tem que fazer atividade física, você tendo o baço ou não, você tem que fazer atividade física. Cara, o seu corpo é a sua casa. Então você tá ali, cara, eu sei que é chato ir na academia, é muito chato você levantar, ir lá, revezar aparelho, você fica desnorteado. Eu sei que é chato você fazer uma caminhada, fazer uma corrida, é chato. Mas assim, existem inúmeros exercícios físicos que você pode fazer e mostrar pro seu corpo, ó, tô funcionando. Então encontre algum exercício que vai te fazer bem. Vai pedalar, vai caminhar, vai correr. Não estou falando que você tem que correr 40 quilômetros. Logo de cara, começa uma caminhada, vai aos poucos. Se alguém quiser dicas, eu não sou nem profissional da corrida, mas eu posso fazer um vídeo explicando como eu comecei na corrida. Uma das coisas que me ajudou muito foi a dança. Eu sou instrutor de fit dance. E eu me oficializei instrutor depois do meu acidente. Eu já fazia dança há muito tempo. Eu era muito ruim na dança e foi um desafio que eu falei, não, eu vou aprender a dançar. Eu acho legal, mas eu não tinha o menor molejo, não tinha mesmo. E hoje o pessoal vê eu dançar, nossa, você dança super bem. Não danço nada, eu só engano. Mas eu falo que a gente se encontra em alguma das nossas atividades físicas. Existem muitas, vai testando. Uma hora você acha alguma coisa. Então voltando, eu falo muito e assim, eu tô aqui, se quiser acelerar o vídeo, acelero, mas eu tô tendo uma conversa de amigos. Então, é isso. Já faz 6 anos o que mudou na minha vida. Pra ser sincero, eu nem lembro que eu não tenho baço. Não lembro mesmo. Antes eu tinha a cicatriz enorme, que eu sempre olhava no espelho e me incomodava muito. Eu acho que no último vídeo eu ainda não tinha feito a minha tatuagem. Acho que eu comentei. Eu tenho uma libela. Ah, não vai... Eu vou mostrar, mas ignora a minha barriguinha que eu acabei de comer 2 salgados e tô bebendo energética. Mas eu fiz uma libélula gigante e a minha cicatriz pega daqui, ela dá a volta até aqui, então é muito grande. Se vocês olharem nas minhas redes sociais, tem fotos lá sem a tatuagem, no processo da tatuagem. E eu fiz a tatuagem acho que quase 2 anos após o meu acidente, porque a minha cicatriz ficou bem alta, porque foi muito invasivo, então minha cicatriz ficou alta, tipo uma queloide, mas segundo o meu médico não era uma queloide, então minha cicatriz ficou muito alta e ela coçava muito, muito. Eu colocava uma camiseta mais apertada, dava pra ver a cicatriz certinho. E isso esteticamente me incomodava um pouco. Não me incomodava pelo fato de ter uma cicatriz, porque aquilo ali me era muito representativo. Eu falava, cara, tipo, é a marca da minha renascença, assim, da minha luta. Mas me incomodava as pessoas fazendo comentários, porque as pessoas são bem sem noção. Assim, eu sempre fiquei sem camisa, as pessoas olhavam e
fazer alguns comentários muito desnecessários, muito desnecessários. Depois que eu fiz a tatuagem, as pessoas comentam sobre a tatuagem. Ah, é muito tatuado, é muito grande. Eu não ligo, hoje em dia eu amo a minha tatuagem, já é minha marca registrada. Mas, assim, ninguém sabe que tem uma cicatriz aqui por baixo, não dá pra ver de jeito nenhum. Mas por que eu fiz depois de quase 2 anos? Porque a minha cicatriz, ela ficou alta. E a minha primeira opção foi tentar fazer uma cirurgia plástica. Eu não cheguei a fazer, eu conversei com um cirurgião plástico. Ele falou, cara, dá pra fazer, mas você vai trocar uma cicatriz por outra. Então, assim, não te recomendo. Aí ele me passou um medicamento que chama Drenison. Ela é uma fita, como se fosse uma fita larga. E essa fita, ela tem um medicamento que faz a cicatriz abaixar. Isso serve para qualquer cicatriz que fica alta, de queloide. Então ela é uma fita larga, eu cortava as tirinhas dela. Hoje, em 2026, ela deve custar uns R$100. Mas para mim ela durou, sei lá, uns 4 meses para mais, usando todos os dias. Eu pegava essa fita, cortava ela fininha, o tamanho da cicatriz, e colocava após o banho. Eu colocava, ficava com ela o dia todo. Essa fita ela vai soltando o medicamento que ela tem. À noite eu tomava um banho, colocava outro e voltava a dormir. O que ela faz? Quando a cicatriz está muito alta, ela vai meio que amolecendo a cicatriz e vai baixando. Então a cicatriz era muito escura, ela ficou quase preta e muito alta. Ela foi clareando, ficou vermelhinha, uma coisa que quando eu tomava sol ela ficava quase imperceptível e abaixou muito. Sem brincadeira, minha cicatriz era super alta, acho que ela abaixou uns 80%. Sem brincadeira, hoje assim você passa a mão, você não sente nada. Então essa fita me ajudou muito. Seria mais interessante se eu tivesse começado a usar ela no começo, mas eu fui usar ela já depois de quase 1 ano. Então, quanto antes você começar a usar essa fita, depois que cicatrizou, melhor é o seu resultado. Mas aí, mesmo assim, ela ficando baixinha, ela ainda me incomodava um pouco. Aí foi onde eu resolvi fazer a tatuagem. As pessoas me perguntam se doeu, se foi tenso. Para ser bem sincero, eu usei um anestésico que chama TKTX. Se encontra no site para comprar. É uma tatuagem. Tem várias cores, eu usei amarela, eu não senti dor nenhuma mesmo, assim, como se não tivesse nada. Eu já tenho outras tatuagens, as outras doeram muito, mas essa pomada me ajudou muito. Se quiser saber mais específico da tatuagem, depois eu faço um vídeo só sobre isso. Então, alguns cuidados que eu tomo. Eu mantenho as minhas vacinas em dia, aquelas vacinas que eu já comentei no primeiro vídeo, que é da H1N1, hepatite B, se eu não me engano, a do Covid e a do tétano. Então eu mantenho essas vacinas, uma se toma a cada 10 anos, eu tomei uma, obviamente. Tem uma, acho que se toma 3 doses e depois não tem que tomar mais. E a outra toma uma, depois de 1 ano toma outra. Eu tomo essas vacinas, eu tomei as da Covid conforme recomendação. A gente que é imunossuprimido, quem não tem o baço, é uma pessoa imunossuprimida, tem direito a tomar essas vacinas. Você chega no postinho, as pessoas vão falar, você não pode tomar. Pode sim. Você fala que você não tem o baço e que você precisa tomar, você tem direito a tomar essas vacinas pelo postinho. Ela particular é muito cara mesmo, mas se você tiver condições e puder pagar, pague. Se você não tiver condições, você vai pedir no postinho. Tem uma vacina que ela não tem sempre disponível, mas você vai pedir ela no postinho, eles vão organizar e quando chegar eles te ligam te informando que já está disponível para você tomar. Então a minha teve uma que foi assim, ela chegou depois de acho que 1 semana, eu fui lá tomar. Acabei de fazer a minha cirurgia, tem que correr para tomar essas vacinas? Não. Eu tomei, acho que uns 2, 3 meses depois.
Não precisa, lógico, que quanto antes você tomar, melhor. Mas não é um negócio pra você ficar desesperado e tem que sair pra tomar e tem que tomar. Não. Calma, relaxa. Mas também não, tipo, não espera muito, 6 meses, um ano. Se recupera, tá de boa, vai lá, procura tomar certinho. E as vacinas, independente de tudo, é sempre bom você estar com elas em dias. Perguntam sobre a atividade física, se voltei a fazer. No meu caso, sobre a cirurgia do baço, o meu médico me liberou com 30 dias voltar às atividades físicas. Eu não voltei com 30 dias porque eu quebrei o pé no acidente. Então, por conta do pé quebrado, eu não podia fazer as minhas atividades físicas, mas foi um consenso dos meus médicos. Eu tive um médico para o pé, o ortopedista, e eu tive um médico para a cirurgia do baço. Então, o da cirurgia do baço liberou e o do pé não, porque eu não podia pisar, não podia andar. Mas assim, conversa com o seu médico. Se você já faz atividade física, volta devagarzinho, lógico, com a recomendação do médico, volta, perguntar, posso fazer? Se ele falar, volta em 30 dias, em 60 dias, volte, mas volte devagar para o seu corpo se acostumar novamente, afinal você passou por uma cirurgia. Se você nunca fez atividade física e isso te virou uma chavinha, você quer começar a fazer, vá com calma. Você passou a vida inteira sedentário, você não precisa repor tudo isso de uma vez. Comece, converse com um profissional, a academia tem o personal ali que vai te ajudar, vai te instruir. E se você não sentir confiança em um profissional, procure uma segunda opinião, assim, e se informe, mas não tem segredo nenhum. No final de contas é tudo muito simples. Eu sei que eu fiquei com muito medo quando eu fui fazer a minha cirurgia, porque eu fui pego no susto. Eu não tinha informação nenhuma e todas as informações que eu tenho foi conversando com médicos, porque não tinha nada na internet para eu poder pesquisar. Tanto que esse é o intuito do vídeo, é compartilhar a minha experiência com outras pessoas. E então é isso. Cara, vai dar tudo certo, é tudo muito, muito, muito tranquilo, de verdade. Não tô falando isso aqui só pra te acalmar não, mas de fato é muito tranquilo. E assim, calma, se você tá tendo que fazer uma cirurgia, toda cirurgia, por mínima que seja, se arrancar um dente, se fazer uma cirurgia plástica, se fazer alguma coisa do tipo, você tá mexendo no seu corpo, então entenda que aquilo ali é só uma fase. Você vai ter que ficar afastado 15 dias. Fique afastado os 15 dias. O médico mandou ficar de repouso? Fica de repouso. Aproveita esse tempo pra você ler um livro, pra você pôr suas séries em dia, pra você ficar aqui rolando o feed nas redes sociais. E vai ver coisas boas, não vai ver notícia ruim. E eu acho que isso é pra vida, não é pra quem fez uma cirurgia. Procure se cercar de coisas boas. Eu gasto meu tempo na internet vendo coisa idiota, muito, muito idiota. Vendo meme, vendo vídeo tosco pra dar risada e a vida fica mais leve. Porque no dia a dia a vida já é difícil, a vida não é um morango pra ninguém, independente de classe social, independente de onde a pessoa esteja, todo mundo tem problema, todo mundo. Então, se a gente já tem problema, você vai procurar mais problema. Eu acho que problema chama problema. Não tá tendo uma fase difícil na vida, vá se rodear de pessoas boas, de coisas boas, de informações boas, que coisa boa atrai coisa boa. Então, isso pelo menos comigo funciona muito e acredito que com outras pessoas também. Então é isso, mantenha calma, mantenha tranquilo, de boa, tome suas vacinas, converse com seu médico, siga suas recomendações, ignora gente ignorante, gente que não agrega na sua vida, porque muita gente vai vir dar opinião e se não é um profissional, não escute. Se não é o seu profissional de confiança, não escute. Mas eu sou enfermeiro. Você não é o meu enfermeiro. Mas não é o meu médico, não sabe do meu caso, não sabe o que aconteceu. Não. Pegue opiniões de pessoas que você confia, de pessoas que te passam uma credibilidade e de pessoas que sabem o que você
passou ali o seu processo. Quando eu falo, eu sou esplenectomizado, que é a pessoa que não tem baço. Já vem nessa hora todo mundo vira médico. Fala, tipo, fica de boa aí. Mas assim, vida normal. Vai comer normal, se quiser beber, bebe normal, com moderação, aquilo que eu falei, todo mundo, isso é uma regra para todo mundo. Vai ser mais saudável, isso é uma dica para a vida. Não é só para quem fez a cirurgia, para quem vai fazer, é para a vida. O seu corpo é a sua casa. Na vida a gente muda de casas ao decorrer da vida, mas o seu corpo, você nasceu nele e você vai estar nele até o último dia da sua vida. Então dê uma boa assistência, cara. Coma coisas boas, beba coisas boas, coloque o seu corpo para funcionar de uma maneira sem ser exaustiva, para você também não se lesionar. Então é a sua casa. Só você sabe das suas dores, das coisas que te machucam, das coisas que te fazem bem. Se não faz bem, ignora, corta, tira isso da sua vida. Tem muito passarinho aqui, muito. Então assim, é conselho pra vida, de verdade. Está aí triste, desanimada, volta a falar, é só uma fase. E não há noite tão grande que não encontre o dia. Hoje tá chovendo, amanhã faz sol. E se fez sol por muito tempo, não significa que vai fazer sol para sempre. Um dia vai voltar a chover e depois tem sol de novo. Então tudo é uma fase. Então calma, tranquilidade, aproveita seu momento. E é isso. Nossa, eu falei muito. Esse vídeo vai ficar enorme. Eu não vou cortar. E é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma questão a me perguntar, tudo o que eu sei dentro das minhas limitações, eu vou responder. Pelo Instagram é muito mais fácil de responder porque eu recebo notificações, mas eu deixei nos comentários, aí na legenda tem o meu WhatsApp, tem o meu Instagram e tem os comentários aqui. Os comentários do YouTube eu quase não consigo ver porque eu não recebo notificação, mas aqui eu vou tentando conversar. Muita gente me conheceu através do meu primeiro vídeo e me pergunta e eu tento ajudar como eu posso. E é isso. Fique bem, espero que esse vídeo tenha agregado de alguma maneira na sua vida. E é isso. Tchau. Eu vou mostrar minha tatuagem de perto para vocês verem. Ai! Deixa eu ver se dá pra mostrar. Ó. Não sei se dá pra ver. Vou tentar dar um zoom aqui. Ó, só no umbigo. Se você olhar bem, você vai ver que tem a voltinha aqui, ó. Mas ó, a cicatriz começa aqui, passa e termina aqui. Então, eu amo a minha tatuagem e é isso. Se quiser cobrir, cubra, mas cubra por você, não pelos outros. Se não quiser, tá tudo bem, é a sua cicatriz, é a sua história. E faça o que é melhor para você. Siga os seus instintos e não a opinião dos outros. Tá bom? Tchau!